Você já se sentiu invisível diante da vida, como se todos os seus esforços evaporassem no ar, como névoa ao sol da manhã? Já caminhou por dias, meses, talvez anos, carregando fardos que não eram seus, implorando em silêncio por um refúgio que não vinha? Então escute com atenção, porque o refúgio sempre esteve lá, e o nome dele é Salmo 91. A maioria o recita como um amuleto, mas poucos compreendem o código oculto por trás de suas palavras. O Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção. É um escudo espiritual, uma frequência energética capaz de reprogramar a mente, expandir a consciência e abrir os portais da prosperidade verdadeira. Não aquela feita apenas de números bancários, mas aquela que preenche o espírito com direção, propósito e paz abundante. Napoleon Hill dizia que a fé é o único agente conhecido pelo qual o poder da mente humana pode ser transmutado no seu equivalente espiritual. E o Salmo 91 ativa exatamente esse agente. Ele é mais do que palavras sagradas. É um código mental, emocional e espiritual. Um ponto de acesso à inteligência superior que dissolve o medo, derrete a dúvida e curva o impossível. Imagine isso por um instante. Você está cercado por 1000 desafios, 10.000 desilusões à sua direita, mas você permanece firme, intocável, próspero em meio ao caos. Como? Porque sua mente não está mais operando no campo da escassez. Ela foi elevada, lapidada pela palavra, transformada pela consciência. Joe Dispenza afirma que nossos pensamentos são a linguagem do cérebro e nossos sentimentos a linguagem do corpo. Quando esses dois entram em coerência, o milagre se torna inevitável. E o Salmo 91 é essa engenharia divina da coerência. Neville Goddard ensinava: você se torna aquilo que sente ser verdadeiro. E ao declarar com convicção: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você não está apenas orando, você está ordenando. Está moldando o campo quântico ao redor de si. Está se alinhando com a vibração dos que não apenas sobrevivem, mas prosperam em qualquer cenário. Essa jornada não é sobre teoria, é transformação real, e ela começa agora. Mas para isso, pare por um instante. Vá pegar um caderno. Sim, literalmente, você vai precisar dele. Esse não é um vídeo para ser apenas assistido. É uma experiência para ser escrita, sentida e vivida. Volte quando estiver com ele nas mãos. Abra na primeira página e escreva: estou pronto para habitar sob a sombra do Onipotente. Minha prosperidade já está protegida. Esse será o início do seu escudo invisível, o começo de um novo pacto. Napoleon Hill. Em Sucesso através de uma atitude mental positiva, o homem pode alcançar a prosperidade através de pensamentos dominados pela fé, pela coragem e pelo propósito definido. A verdadeira prosperidade não nasce do esforço bruto, nem da correria insana que muitos chamam de produtividade. Ela emerge no silêncio, na sintonia, na confiança serena de que há uma inteligência superior operando nos bastidores da realidade. O Salmo 91 não é apenas um hino de proteção, ele é o mapa vibracional dessa confiança. Um código espiritual que ativa em você uma nova identidade, a do intocável, do protegido, do escolhido. Mas atenção, essa proteção não é um escudo passivo, ela exige aliança. O Salmo começa com uma condição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Note que não diz aquele que visita, ou aquele que menciona, mas sim aquele que habita. Habitar é viver, permanecer, ser. Então onde você tem habitado? Nos pensamentos de medo? Na casa da escassez? Na morada da autopiedade? Porque quem habita nesses lugares, mesmo que recite palavras sagradas, ainda não está protegido, porque a proteção não está na boca que fala, mas na mente que crê e no coração que vibra. Bruce Lipton, biólogo e autor de A Biologia da Crença, explica que nossas células respondem mais às crenças do que ao ambiente. Se você acredita com todo o seu ser que está amparado, blindado, guiado, seu corpo inteiro responde a isso. Seu campo eletromagnético muda, seu sistema nervoso relaxa, seu DNA começa a expressar saúde, prosperidade, segurança. Isso não é mágica, é ciência espiritual. Lembre-se, o Salmo 91 não te protege de tudo. Ele te protege de tudo que não está alinhado com o seu propósito maior. Isso inclui relações tóxicas, caminhos errados, portas que você quer forçar, mas que precisam permanecer fechadas. A proteção de Deus é seletiva, porque ela não é para o conforto do ego, e sim para o cumprimento do destino.
Você já reparou como certas situações que pareciam negativas no momento revelaram-se tempos depois livramentos? É porque o universo escuta aquilo que sua alma não tem coragem de pedir conscientemente. E quando você entra na frequência do Salmo 91, você diz: mas Senhor, não me dê o que eu desejo, me dê o que me fortalece, me afasta do que enfraquece minha luz. E é aí que a prosperidade verdadeira começa. Quando você se torna um terreno fértil, não para os frutos da ansiedade, mas para as sementes da confiança. É nesse estado que o universo conspira, que as conexões certas surgem, que os recursos que você achava distantes começam a fluir. Bob Proctor dizia: a prosperidade é seu direito de nascença. Você só precisa parar de bloqueá-la com suas crenças. E o maior bloqueio é o medo. O Salmo 91 aniquila esse bloqueio ao afirmar: não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Isso é reprogramação emocional. É ancorar sua alma em um campo onde o medo não tem voz. Mas para isso, você precisa fazer um pacto com sua mente, uma aliança com sua vibração. Porque a boca fala, mas é o coração que comanda. A palavra dita sem crença é só som, mas a palavra impregnada de fé se torna decreto. E decreto cria realidade. Pegue novamente o seu caderno de transformação. Ele será sua âncora neste momento. Na próxima página escreva: hoje eu escolho habitar na fé. Eu escolho confiar na inteligência que governa o universo. Nada do que é meu será negado. Nenhuma flecha me atingirá. Meu campo está selado. Repita essa frase por 7 dias, ao acordar e ao dormir. Você estará reprogramando sua base energética. E essa base é a fundação, onde toda a prosperidade começa. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser protegidas por uma força invisível? Elas passam por tempestades, enfrentam perdas, mas sempre emergem mais fortes, mais sábias, mais prósperas. O que elas sabem que você talvez ainda não saiba? A resposta está na vibração, na morada interior que escolheram habitar. Porque onde sua mente repousa, ali você constrói sua realidade. O Salmo 91 é mais que um abrigo contra perigos externos. Ele é um reprogramador de perigos internos, aqueles que você alimenta sem perceber. A ansiedade, a culpa, o sentimento de inadequação, esses são os verdadeiros laços do passarinheiro dos quais ele te livra. Porque antes de te proteger do mundo, o Salmo 91 te protege de você mesmo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você percebe a profundidade disso? O laço não é apenas externo, é aquele pensamento recorrente que diz que você não é suficiente. É a autossabotagem camuflada de prudência. É a lógica que parece racional, mas que está sendo conduzida pelo medo. David Hawkins, psiquiatra e místico, ao estudar os níveis de consciência, mostrou que emoções como culpa, vergonha e medo vibram em frequências baixíssimas. Elas literalmente bloqueiam o fluxo da prosperidade. Em contrapartida, fé, amor e gratidão elevam sua frequência a níveis onde milagres se tornam normais. E o Salmo 91 é uma das orações mais potentes nesse campo vibracional elevado. Quando você declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, você está se posicionando acima da massa. Está afirmando ao universo: eu não faço parte da histeria coletiva. Minha vibração está selada na luz. E essa afirmação não é sobre arrogância, mas sobre consciência. É sobre saber quem te protege. Veja, você não precisa entender todos os mecanismos invisíveis da proteção divina. Assim como você não precisa entender toda a engenharia elétrica para acender a luz de um cômodo. Basta saber onde está o interruptor. O Salmo 91 é esse interruptor. É um código espiritual que acende a luz no ambiente da sua alma. Joe Dispenza ensina que o cérebro, quando estimulado com emoções elevadas, começa a criar novas conexões neurais que literalmente modificam sua percepção da realidade. Quando você se conecta diariamente ao Salmo 91, você começa a ver o mundo com olhos de proteção. E onde antes havia perigo, você começa a enxergar livramentos. Onde havia escassez, você vê possibilidades, porque sua mente está vibrando diferente. Mas tudo isso exige uma decisão. A decisão de permanecer no esconderijo do Altíssimo, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Mesmo quando as contas não fecham, quando os médicos dizem não há mais o que fazer, quando as circunstâncias sussurram abandono. Porque o verdadeiro protegido não é aquele que nunca vê o caos.
mas aquele que atravessa o caos sem ser consumido por ele. E essa travessia começa na linguagem. Repare como o salmo é estruturado. Ele começa com uma afirmação de fé pessoal e termina com uma resposta divina. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio. Essa é a sua parte, a declaração, o comando vibracional. Em seguida, o próprio Deus responde, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Essa é a consequência. Você fala, ele age. Você vibra, ele manifesta. Essa é a matemática divina. Pegue novamente o seu caderno de transformação. Ele será sua âncora neste momento. Na próxima página, respire fundo e escreva. Minha palavra é decreto. Minha fé é escudo. Eu não temo a noite nem o dia, porque o Altíssimo me cobre com suas asas e minha alma repousa. Leia essa frase em voz alta. Deixe a vibração da sua voz ecoar no seu corpo. Sinta e saiba. Você já começou a se mover rumo a uma prosperidade protegida. Talvez neste exato momento você esteja enfrentando um vale escuro, um período onde tudo parece incerto, onde o chão se desfaz sob os pés, onde as orações ecoam como silêncio. E talvez você esteja se perguntando, será que esse escudo funciona mesmo para mim? Será que a promessa do Salmo 91 vale para alguém como eu, com meus erros, minhas dúvidas, minha bagagem? A resposta é simples, mas transformadora. Sim, e justamente por tudo isso, a proteção do Altíssimo não exige perfeição. Exige presença, um coração aberto, um espírito rendido, porque não são os perfeitos que habitam o esconderijo, são os quebrados que escolheram confiar. Veja o que diz o versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa imagem não é apenas poética, ela é fisiológica, espiritual, emocional. Debaixo das asas há calor, abrigo, repouso, mas há também silêncio, tempo, fé. Você já viu uma águia proteger seus filhotes? Ela abre as asas e eles somem ali dentro, invisíveis, indetectáveis, e qualquer predador que tentar se aproximar terá de enfrentar não os filhotes, mas ela. Assim é com Deus. O inimigo que te persegue não vê você, vê a força que te cobre, vê as asas, vê o escudo. E aqui está a chave para a prosperidade que ninguém te ensinou. Você não precisa lutar por tudo, só precisa saber onde habitar. A maioria corre atrás da abundância como quem persegue o vento. Trabalha até se esgotar, ora sem crer, age sem direção. Porque ainda não entendeu que prosperidade não é sobre conquista forçada, é sobre conexão com a fonte. E quando você se conecta, tudo começa a ser atraído. O trabalho flui, as ideias vêm, as pessoas certas aparecem, as portas se movem. Neville Goddard dizia, você não atrai o que deseja, você atrai o que é. E é por isso que o Salmo 91 muda tudo. Porque ele não te ensina a desejar proteção, ele te ensina a ser protegido. Ele molda sua identidade, te faz lembrar que você é mais do que carne, mais do que CPF, mais do que boletos. Você é espírito eterno em experiência temporária, e nesse plano, você é blindado. Mas esse entendimento precisa sair da mente e descer para o corpo, para o coração, para o campo energético. David Hawkins revelou em seus estudos que uma pessoa em estado de fé genuína, ainda que em silêncio, eleva a vibração de centenas de outras ao seu redor. Isso não é exagero, isso é física quântica aplicada à espiritualidade. Um ser elevado em consciência altera o campo ao seu redor. Então imagine o que acontece quando você escolhe, dia após dia, habitar sob as asas do Altíssimo. Imagine o que acontece quando o seu lar interno é construído sobre a rocha da confiança divina. Você se torna impenetrável, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Você não está mais à mercê das marés, você se tornou o farol, e essa luz não é sua, é emprestada, é refletida, vem do alto. Pegue novamente o seu caderno de transformação, ele será sua âncora neste momento. Na próxima página, em silêncio, escreva, a partir de hoje, eu mudo meu endereço espiritual. Eu não habito mais no medo, eu habito na fé, eu habito na proteção, eu habito sob as asas do Altíssimo. E tudo que me pertence me encontrará. Escreva isso 3 vezes, uma para o corpo, uma para a mente e uma para o espírito. Na próxima fase, iremos mergulhar nos bastidores invisíveis da manifestação. Vamos conectar o Salmo 91 com suas finanças, relacionamentos, saúde e missão.
você vai entender de forma prática como viver blindado e próspero ao mesmo tempo, porque o escudo foi ativado e a jornada está apenas começando. Você já parou para pensar em como o medo paralisa o fluxo do dinheiro na sua vida? Não o medo declarado, mas aquele medo sutil que vive escondido nas decisões do dia a dia. O medo de investir, o medo de cobrar, o medo de crescer, o medo de errar. Esse medo é um vírus invisível que corrói a sua prosperidade antes mesmo que ela comece a florescer. E aqui está a chave. O Salmo 91 é o antídoto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não é apenas um versículo bonito, é uma declaração vibracional que precisa ser aplicada ao seu relacionamento com o dinheiro, porque prosperidade não é só o que você tem, é como você pensa, é onde você habita internamente. E se você habita na escassez, é ela que você continuará atraindo. Paulo Vieira, autor de O Poder da Ação, ensina que a mudança real começa por uma decisão interna radical, mudar a identidade. Você não atrai riqueza sendo pobre emocionalmente. Você precisa ser rico por dentro, seguro, protegido, estável. E é aí que entra o Salmo 91. Ele cria um campo vibracional de confiança ao seu redor, que te permite agir com ousadia, porque você sabe que está guardado. É nesse estado que você começa a fazer escolhas diferentes. Você para de agir por medo e começa a agir por visão. Você não busca mais um salário, você busca missão. Você não trabalha mais apenas para sobreviver. Você trabalha porque entendeu que a prosperidade é consequência natural de um propósito bem vivido. Napoleon Hill dizia: a pobreza e a riqueza são filhos da mesma mãe, a mente, e a única diferença entre elas está na ideia que ela escolhe alimentar. E o Salmo 91 começa a te guiar. Sutilmente, você sente, em vez de apenas raciocinar. Começa a ouvir aquela voz suave que te diz: não vá por esse caminho, mude a rota, faça aquela ligação, confie no silêncio. E ao obedecer, milagres pequenos e grandes começam a acontecer. Portas se abrem, contratos aparecem, soluções emergem. Tudo porque você saiu do modo sobrevivência e entrou no modo confiança total. Essa é a prosperidade que não depende apenas de esforço. É a prosperidade que flui. Mas atenção, ela exige que você viva num outro endereço vibracional. Você precisa mudar o CEP da sua alma. O mundo grita escassez, mas você sussurra abundância. O mundo se desespera, mas você permanece na sombra do onipotente. E como você se mantém nesse lugar? Com disciplina espiritual, com reprogramação diária, com palavra viva, atividade prática de transformação, oração de ativação financeira, baseada no Salmo 91. Feche os olhos, respire profundamente e declare com sentimento: hoje eu habito no esconderijo do Altíssimo, e sob suas asas minhas finanças estão protegidas. Nenhum medo comandará minhas decisões, nenhuma escassez será meu mestre. 1000 preocupações cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas minha alma permanecerá em paz. Eu sou guiado, eu sou suprido, eu sou abençoado, porque minha fonte não é o mundo, minha fonte é o alto. Repita essa oração por 7 dias, sempre antes de tomar decisões importantes, sempre que a escassez tentar te dominar, sempre que o medo quiser te paralisar. E anote em seu caderno: eu não dependo de fontes externas, meu suprimento vem do alto e é constante. Essa frase, se sentida com verdade, é capaz de reprogramar décadas de crenças limitantes, porque o que você sente com verdade se transforma em matéria. Na próxima parte, vamos aplicar esse escudo espiritual sobre os seus relacionamentos, como o Salmo 91 pode proteger sua energia, atrair conexões alinhadas e dissolver laços que drenam sua prosperidade. Muitas vezes, o que bloqueia a prosperidade na vida de alguém não é a falta de talento, nem a ausência de oportunidades. É a companhia errada. É o ambiente tóxico. É a ligação invisível com pessoas que silenciosamente sabotam o seu brilho. E o mais perigoso é que isso nem sempre é feito por maldade. Muitas vezes é feito por medo. Medo que transfere, escassez que contamina, trauma que se espalha. O Salmo 91, quando verdadeiramente vivido, se transforma num filtro energético. Ele não apenas protege contra acidentes ou doenças físicas, ele afasta o invisível, ele expulsa o que não vibra na sua frequência.
E isso inevitavelmente inclui pessoas. Com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Essa não é uma frase de julgamento, é uma revelação espiritual. Quando você eleva a sua frequência, você começa a ver quem te puxa para baixo, ver quem só se aproxima quando você está frágil, ver quem não celebra sua vitória, apenas tolera seu sucesso, e quando você vê, você escolhe. Essa é uma das maiores dores do crescimento, a seleção natural da jornada. E é por isso que o Salmo 91 é tão necessário. Ele te cobre de tal forma que a sua luz começa a incomodar quem vive nas sombras. Pessoas começam a se afastar, outras começam a se revelar. Mas isso não é perda, isso é livramento disfarçado de rejeição. Joe Dispenza ensina que quando você muda internamente, sua realidade externa é forçada a se reconfigurar. Seus campos vibracionais deixam de aceitar aquilo que antes era comum. Relações baseadas na carência se dissolvem. Amizades baseadas em histórias antigas perdem o sentido. O novo você precisa de novas conexões. E o Salmo 91 atua como um campo de força ao redor da sua alma. Ele filtra, silencia, expulsa, mas também atrai. Ele magnetiza para a sua vida pessoas alinhadas, parcerias prósperas, relacionamentos que elevam. Porque onde há luz, a luz se multiplica. Veja o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso inclui os caminhos afetivos, as amizades, as alianças, os encontros. Deus não te quer apenas protegido, Ele te quer cercado por quem ativa o seu propósito, não por quem sabota sua essência. Você já esteve num ambiente onde, mesmo sem palavras, sua energia começou a cair? Onde o corpo ficava mais pesado, os pensamentos mais confusos, a alma mais inquieta? Isso não é imaginação, isso é desvio vibracional. E cada vez que você entra em coerência com o Salmo 91, seu corpo começa a rejeitar esse tipo de ambiente. É automático, é divino, é libertador. Atividade prática de transformação, ritual de desligamento energético, Salmo 91. Escreva em seu caderno: eu me liberto, em nome da luz, de toda conexão, lembrança, relacionamento ou energia que esteja drenando minha prosperidade. Eu sou coberto pelas asas do Altíssimo, e nenhuma vibração inferior permanecerá em mim, sobre mim ou ao meu redor. Leia isso 3 vezes. Depois, feche os olhos, respire fundo e imagine as asas do Altíssimo te cobrindo, como um casulo de luz dourada. Sinta-se leve, seguro, intocável. Este ritual, feito por 7 dias seguidos, tem o poder de dissolver vínculos invisíveis que te impedem de prosperar emocional, espiritual e até financeiramente. Não subestime o invisível, é nele que o visível se decide. E lembre-se, nem todos que caminharam com você podem entrar na sua terra prometida. Chegamos ao ponto em que muitos param, mas onde os verdadeiros iniciam, porque agora a revelação se transforma em prática, a fé se torna disciplina. E o Salmo 91 deixa de ser um texto sagrado distante para se tornar carne em você. Presença, vibração, escudo vivo. Você já entendeu que prosperidade é mais do que acúmulo, é consequência de conexão, que proteção não é ausência de problemas, mas presença divina em cada passo. E que o Salmo 91 não foi escrito para ser apenas recitado, ele foi revelado para ser vivido. A pergunta agora é: como manter isso no dia a dia? Como não ser tragado novamente pela ansiedade, pela pressa, pelos medos sorrateiros que voltam quando ninguém está vendo? A resposta está na consagração da rotina. Tudo o que é sagrado precisa de um altar. E o seu altar é o tempo que você dedica todos os dias à sua elevação espiritual. 3 minutos de conexão real valem mais que horas de leitura mecânica. Porque não é a quantidade que ativa o escudo, é a intensidade da presença. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está a chave final: amor, apego à fonte, não por obrigação, não por medo do mal, mas por honra, por desejo genuíno de permanecer abrigado na sombra da onipotência. Quando você escolhe habitar nesse lugar diariamente, algo muda em você. O olhar fica mais calmo, as decisões mais firmes, a energia mais limpa e os resultados, inevitavelmente, mais prósperos. David Hawkins dizia: o verdadeiro poder não precisa se afirmar, ele simplesmente é, e você começa a operar a partir desse lugar, silencioso, mas imbatível, discreto,
mas magnético. Você não implora mais por bênçãos. Você as emana, porque agora você se tornou o esconderijo. Mas atenção, este escudo não é um artefato mágico. Ele é um pacto, e pactos precisam ser renovados a cada dia, a cada amanhecer, a cada batalha. Atividade prática de transformação. Ritual diário do escudo espiritual. Ao acordar, antes de tocar o celular, feche os olhos por 30 segundos e declare: hoje, novamente, eu escolho habitar sob as asas do Altíssimo. Eu sou intocável. Eu sou suprido. Eu sou protegido. Pegue seu caderno e escreva algo como: gratidão porque nada me faltará hoje. Nem proteção, nem direção, nem provisão. Respire fundo 3 vezes. Sinta seu corpo, sua mente e seu espírito se alinhando. A partir desse ponto, você está blindado. Isso não é superstição, é consciência aplicada. Com o tempo, esse escudo se torna automático. Você o carrega para reuniões, para decisões difíceis, para momentos solitários, e ele responde, porque ele não está mais fora, ele está dentro. E agora, diante de tudo que você viveu nesta jornada, só resta uma decisão. Você voltará para a vida antiga, onde a fé era ocasional e a escassez era companheira, ou você assumirá, de uma vez por todas, o seu lugar na sombra do Onipotente, porque quando você assume, o mundo te reconhece, o universo responde, as portas se curvam e a prosperidade, ela vem, sem aviso, sem esforço forçado, como resposta inevitável de quem aprendeu a habitar no lugar certo. Que a partir de hoje, o Salmo 91 não seja apenas uma oração, mas o endereço vibracional da sua alma, e que tudo que é seu, por herança divina, te alcance. Agora, abra o seu caderno, volte nas páginas que escreveu ao longo dessa jornada, leia em voz alta cada afirmação, perceba o quanto sua vibração já mudou desde que escreveu, escolha uma das frases que mais te tocou, e durante os próximos 7 dias, repita essa frase todos os dias, escrevendo ela novamente, em nova página, 10 vezes por dia. Essa é a diferença entre quem apenas escuta e quem realmente transforma. E se quiser ancorar ainda mais essa transformação, deixe nos comentários a frase que você escolheu repetir. Compartilhar é expandir, e talvez a sua palavra seja a chave que vai abrir a porta de alguém. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, compartilhe, porque talvez alguém que você ama esteja precisando habitar no mesmo lugar sagrado. Nos vemos no próximo vídeo.